Amém, queridos? Terça-feira retrasada, o que acontece? Eu comecei aqui a falar sobre a carta de Colossenses. Nós vimos ali Colossenses capítulo 1 e nós vamos continuar. Nessas próximas quatro terça-feiras que eu ministrar, nós vamos ver aí acerca da carta de Colossenses, beleza, queridos? Hoje nós vamos ver o quê? Nós vamos ver o capítulo 2. Vejo que vai ser bem rápido, bem tranquilo, amém? Capítulo 2, coloquei como tema aí, protegendo a fé. 2 pontos, né? Mantendo-se firme na verdade de Cristo. Mas antes de entrarmos propriamente no capítulo 2, o que é que nós vamos fazer? Vamos fazer uma revisão do capítulo 1. Então, pessoal, recapitulando aqui. O que é que nós vamos ver? Nós vamos ver Colossenses capítulo 2, beleza? Vamos, nas próximas terças-feiras, ver os demais capítulos da carta de Colossenses. Mas, primeiramente, quem escreveu a carta de Colossenses? Quem escreveu a carta de Colossenses foi o apóstolo Paulo, certo? Apóstolo Paulo, quando ele estava preso em Roma, ele escreveu a carta de Colossenses. Para quem ele escreveu? Como o nome já diz, para a igreja de Colossenses. Igreja de Colossenses foi uma igreja que não foi fundada por Paulo. Foi fundada por Epáfras, que era um discípulo de Paulo. E qual era o principal problema da igreja de Colossenses, da igreja dos Colossos? É que eles estavam sendo bombardeados por diversas doutrinas falsas. Que eles estavam sendo bombardeados, que estavam sendo cheios de diversas doutrinas que não era somente Cristo. Que não era Cristo como o centro do Evangelho. Então Paulo começa escrevendo a sua carta. Epáfras não sabe como lidar com a situação, vai até Paulo e explica a situação para Paulo. Paulo, ó, a igreja está desse jeito, preciso de ajuda. E Paulo vai lá e escreve a carta de Colossenses. No capítulo 1, qual é o tema principal do capítulo 1? É o quê? A supremacia de Cristo frente às outras coisas, certo? Eu até anotei aqui, a supremacia de Cristo na criação, a supremacia de Cristo na reconciliação, a supremacia de Cristo no crescimento espiritual dos crentes. Ou seja, Paulo começa a carta de Colossenses falando que, olha, nada disso aí foi o que salvou vocês. O que salvou vocês foi unicamente Cristo. O que salvou vocês e o que mantém vocês vivos, o que mantém esse planeta funcionando, o que mantém tudo em sincronia é Cristo. O resumo do capítulo 1 é esse. Por que ele estava falando isso novamente? Porque a igreja estava com um grande problema. Que problema era esse? Eles estavam sendo cheios de doutrinas erradas, de heresias. E queridos, agora já entrando aqui na ministração de hoje mesmo, vocês vão de concordar comigo, e eu falei isso inclusive na terça passada, na terça retrasada, que isso acontece até os dias de hoje. Todos os dias, nós somos bombardeados de uma doutrina errada. E quando eu digo doutrina errada, eu não quero dizer, é uma religião errada que vem para cima da gente. Não, são pensamentos, são ações, são propagandas, são diversas filosofias que vão contra aquilo que nós acreditamos, que vão contra aquilo que a palavra do Senhor diz que é, dia após dia. Você vê coisas que antes eram absurdas, com o passar do tempo, parece que não é mais absurdo. Coisas que antes eram erradas, com o passar do tempo, parece que fica como certo. E infelizmente o que acontece? Isso vai entrando dentro da igreja. Isso vai entrando dentro da igreja. E muitas vezes, claro, isso se refere a toda a gama da nossa vivência nessa terra. Como assim? A gente vê isso no trabalho, isso contamina o nosso trabalho, isso contamina nossos estudos, isso contamina toda a nossa vida. E infelizmente, nós precisamos estar atentos. Porque o que acontece? Isso pode atingir a forma de como nós vemos a Jesus, de como nós vemos a Deus. Esses pensamentos, essas propagandas, essas ideologias podem de pouco a pouco mudar a forma de como nós vemos a Deus. Vocês já viram aquele ditado? De grão em grão o que acontece? A galinha enche o papo. Água mole em pedra dura,
Tanto bate até que fura. E nós temos que ter cuidado para isso não acontecer conosco, para isso não acontecer com a igreja. Porque infelizmente, queridos, o que acontece? Essas coisas vão entrando de pouquinho em pouquinho. Vão entrando. Aí de repente só a Bíblia não é mais o suficiente. De repente você começa a procurar de outras fontes. Que era o que estava acontecendo lá em Colossos. Por que começou esse problema na igreja de Colossos? Porque foi exatamente isso. Eles tinham ali os ensinamentos dos apóstolos, mas eles começaram a procurar em outras fontes. Começaram a procurar em outros meios, outras sabedorias. E o apóstolo Paulo, ele vai atacar primeiramente esse problema. O que ele vai falar para os colossos? O que ele fala hoje aqui, através da palavra para nós? Cristo é o tesouro da sabedoria. Cristo é o tesouro da sabedoria. Vamos ler o capítulo 2, versículo 2. Está aí na tela, ó. Paulo falando: meu desejo é que todos vocês fiquem encorajados e unidos em amor, para que tenham toda a riqueza do entendimento completo, a fim de conhecerem os mistérios de Deus, ou seja, Cristo. Nele estão escondidos tesouros da sabedoria e do conhecimento. Eu digo isso para que ninguém os engane com argumentos persuasivos. Queridos, o que acontece? Como eu estava falando, os argumentos vêm para cima de nós. E nós temos que ficar firmes, que nós temos a verdade, que nós temos a verdadeira informação. Cristo é a verdadeira sabedoria, Cristo é a verdade. Ah, mas tem estudos que dizem, o que fala a palavra de Deus? O que fala Cristo? Se Cristo fala assim, não existe essa história de estudos, não existe história de filosofia, não existe história de mudanças na sociedade. Cristo tem que ser a nossa única fonte de sabedoria. Porque quando nós temos Cristo como a nossa única fonte de sabedoria, nós não seremos enganados. Infelizmente, o que nós vemos no Brasil? No Brasil e no mundo, há um grande aumento de pessoas entrando em seitas. Há aumento de pessoas protestantes voltando à fé católica. Isso em outros tempos era algo inimaginável. Como assim um protestante, falando claro, como assim um evangélico virar católico? Mas hoje em dia é o que mais tem. Senta no TikTok, está cheio de cristãos, crentes, que de repente foram para o catolicismo, foram para o espiritismo, foram para qualquer outras religiões. Não. Por que isso acontece? Porque não está bebendo unicamente da fonte correta, que é Jesus. A mesma coisa estava acontecendo lá em Colossos. Tinha a palavra, mas eles, mas aí, o que os gregos estão falando disso? O que os gnósticos estão falando disso? O que aqueles que adoram anjos, que eu esqueci agora o termo, estão falando disso? E eles iam pegando essas informações e iam fazendo essa junção, tornando-se presas fáceis do inimigo. Então, esse primeiro ponto, Paulo está alertando que, olha, pessoal, Cristo é a única fonte de sabedoria. Pare de ficar buscando outros meios, Cristo é suficiente. E quando ele está falando do Cristo, como a gente pode interpretar isso para nós? Primeiro, duas coisas: é da sua experiência pessoal com Cristo, e segundo, do aprofundamento em sua palavra, do aprofundamento em sua verdade. Infelizmente, o que acontece? Muitos cristãos hoje em dia, por que está tendo esse fenômeno de cristãos protestantes evangélicos se convertendo a outras religiões? Porque infelizmente, hoje em dia, as igrejas estão cheias de pessoas, mas sem nenhuma base bíblica. Sem nenhuma base bíblica, infelizmente. Pessoas que só se alimentam na igreja. Pessoas que não têm uma vida diária de estudo bíblico. Pessoas que não têm uma vida diária não digo nem estudo bíblico, de leitura bíblica. Pessoas que não leem a Bíblia, vamos supor, se a pessoa só vem no domingo, ela passa uma semana toda sem ter contato
com a fonte da sabedoria, mas ao mesmo tempo ela passa a semana toda bebendo de outras fontes. É bebendo da internet, é bebendo da televisão, é bebendo, sei lá, de qualquer coisa, menos de Deus. Aí quando a fé chega na igreja, eu estou frio, eu não estou conseguindo entender a palavra. Claro, porque falta intimidade. Aí chega alguém de fora, com uma fala mansa, com argumentos persuasivos, como diz Paulo, e essa pessoa rapidamente é tragada pelo engano, é tragada pelas esqueci o termo agora, pelas heresias, é tragada por aquilo que as pessoas vão dizendo. Não, todo mundo diz que isso é pecado, mas isso era naquela época. Hoje em dia o mundo mudou, hoje em dia está diferente. Domingo agora, domingo retrasado, eu cheguei com a Fernandinha, eu acho que eu cheguei com os mais próximos de mim, mas principalmente da Fernandinha, e eu falei assim para ela: Fernandinha, hoje, esse domingo passado, eu voltei a fazer o que eu mais gosto de fazer na igreja, que é o quê? Que é dar aula para criança. É a coisa que eu mais gosto. Estou pregando. É o que eu mais gosto de fazer na igreja? Não é. Saibam disso, queridos. Toco, se me colocar para tocar. É o que eu mais gosto? Não. Mas me coloca para dar aula para criança que eu gosto. É o que eu gosto de fazer. E a gente estava relembrando, porque a última vez que eu tinha dado aula ainda tinha sido para ela, quando ela era pequenininha, lá em 2019, e hoje em dia ela já está grande, está uma moça. Mas, deixa eu lembrar, por que eu comecei a falar disso? Domingo passado, nesse último domingo que teve, eu comecei a dar o plano de salvação para as crianças. Aí eu comecei falando lá sobre a origem do mal e sobre a queda do homem. E eu comecei a falar, eu enfatizei bastante para elas: olha, vocês estão vendo isso aqui de forma simples, vocês são pequenininhos, mas um dia vocês vão crescer. Mas não se esqueçam disso. Não se esqueçam disso. Não se esqueça que pecado é mal, que pecar é uma ofensa a Deus. Quando você peca, você não está ofendendo, claro, na linguagem deles, né? Mas você não está ofendendo a pessoa, você está ofendendo Deus. Quando você erra, você está ofendendo a Deus. Não se esqueçam disso, isso é uma verdade absoluta. Vocês não podem se esquecer, pode dizer várias vezes, não se esqueçam, igual lá em Deuteronômio. Não se esqueçam, não se esqueçam. Da mesma forma, é preciso que nós, cristãos, já há mais tempo, não nos esqueçamos das verdades absolutas. Pecado ainda é pecado. O que é errado ainda é errado. Mas está todo mundo fazendo, não importa. Se todo mundo for para o inferno, você vai também junto? Não, acredito que não, acredito que não é ideia de ninguém. Mas hoje em dia não, mas todo mundo faz. Todo mundo faz. Sexo antes do casamento, normal, todo mundo faz. Beleza. É um fogo, né? Como diz o pastor Iago Martins, que é um pastor. É um fogo. Se continuar nisso, aí vai ver um fogo de verdade. Pecado ainda é pecado. Não é porque o mundo diz que não é porque o mundo diz que é diferente, que deixou de ser pecado. Continua sendo pecado. E essas verdades, elas têm que estar no nosso coração. Mas como que essas verdades vão estar no coração? Voltando para cá para o texto. Bebendo unicamente de Jesus como a fonte da nossa sabedoria. Então, primeiro ponto, nós precisamos beber da sabedoria verdadeira. Qual que é a sabedoria verdadeira? A sabedoria verdadeira está em Cristo, unicamente em Cristo. Se você começar a se encher das coisas desse mundo, você vai facilmente ser tragado pelas falas persuasivas, pelas falas ali que parecem ser certo, mas que não são, que vão levar à morte. Por quê? Aí o ponto 2, Paulo começa, pode passar lá para o ponto 2, quem está em cima. Paulo começa a falar que Cristo é a nossa plena satisfação. Versículo 6 fala assim: assim como vocês aceitaram Cristo Jesus como Senhor, continuem a viver nele. Paulo aqui está falando: olha, vocês já não aceitaram Cristo como Senhor? Então pronto, acabou. Continua nesse caminho. Para de continuar procurando a verdade, porque você já achou a verdade. Para de ficar. Hoje em dia, né, eu sigo muitos pastores. E uma das perguntas que mais
que mais é feito aos pastores é: pastor, tal coisa é pecado? Tal coisa é pecado? Aí como o pastor fala: para de ficar procurando pretexto para pecar. Para de ficar procurando argumentação para pecar. Se vocês já aceitaram Cristo como seu Salvador, então pronto. Ou então vocês não aceitaram. Ou então nós não aceitamos. Se nós aceitamos, então continuemos a viver nele. Versículo 7, tenham raízes firmes nele. Construam sua vida sobre ele e fortaleçam a fé que vocês foram ensinados, sendo cheios de gratidão. Cuidado, novamente ele vem falando de novo, cuidado para que ninguém os engane com argumentos vazios e enganosos, que se baseiam nas tradições humanas e nas forças espirituais do mundo, e não em Cristo. Porque em Cristo vive todo o pleno poder da natureza divina, e vocês estão completos nele, que é a cabeça de todo governo e autoridade. Versículo 10. Vocês também compartilham dessa plenitude em Cristo, pois foram unidos a ele quando foram batizados. Ele é a cabeça de todo governo e autoridade. Quando vocês foram batizados, não apenas foram mergulhados na água, mas também foram circuncidados espiritualmente. Isso aconteceu ao se livrarem do seu corpo carnal. Que Paulo está enfatizando o que ele começou a falar no início do capítulo. Olha, se vocês decidiram por Cristo, então acabou. Sigam nesse caminho. Parem de seguir, aí no versículo 8, né, ele começa a falar: parem de querer seguir pelas tradições humanas. Tradições humanas. Depois, nesse mesmo capítulo, ele vai falar acerca dos rudimentos desse mundo. É aquilo que eu já estava comentando com vocês. É o que é costumeiramente aceito pelo mundo. Exemplo, que é um exemplo assim bem mais firme que a gente pode pegar aqui, que eu acho que assim é um bem explícito, que antes era errado, hoje em dia para o mundo não é errado: sexo antes do casamento. É uma tradição que os namorados façam sexo antes do casamento. Mas o que Paulo está falando? Você já não escolheu Cristo? Então pronto, isso não pertence mais a você. Esses rudimentos do mundo, essas tradições humanas não pertencem mais a vocês. Isso aqui Paulo estava falando também, porque um dos problemas lá de Colossos era o quê? Era que sempre tinha aquele mesmo problema da estavam querendo fazer com que os colossenses, que não eram judeus, ficassem com os costumes judaicos. Como nós podemos trazer isso para hoje? Infelizmente, queridos, há várias igrejas que o que acontece? Colocam peso maior sobre as pessoas, sobre os irmãos, do que aquilo que Cristo falou. É regra de vestimenta, é regra de comportamento, é regra disso, é regra daquilo. Paulo está falando que, olha, vocês não precisam seguir as tradições humanas. Em resumo é isso. Dá até para dizer, ele está falando das tradições mais humanas. Mas o que acontece? Todo ser humano, toda instituição, aí a gente já sai do campo da religião e vai para o campo da psicologia institucional, tem um negócio chamado que é o poder da instituição. O que acontece? São estabelecidas regras, só que todas as regras tendem a piorar. Como é que eu posso falar? Tendem a ficar mais agressivas. No começo pode ter sido algo inocente, mas com o fim sempre tende à escravidão. Foucault falava disso. Sempre tende à escravidão. Paulo está alertando, olha, cuidado, observem. Foi para a liberdade, ele fala em outra passagem, foi para a liberdade que Cristo libertou. Não aceite ser novamente escravos. Escravos às vezes da doutrina, de uma doutrina rígida. Não pode fazer nada, tem que ficar aqui. Aí a pessoa começa a ter medo de Deus, como já ministrei aqui diversas vezes. Não posso fazer isso porque senão Deus vai me pegar. Não posso fazer isso porque senão Deus quer me punir. E Paulo ele continua falando, cuidado. O resumo do capítulo 2 seria basicamente esse, querido. Cuidado. Vocês já são completos. Vocês são completos em Cristo. Então cuidado. Porque Cristo é a nossa plena satisfação. Não precisamos procurar outros caminhos. Vamos lá, parte 3. Cristo está acima da religião. Paulo vai destronando
ponto a ponto do que os colossenses estavam colocando acima de Cristo. Começa aí no versículo 16, olha aí, ó. Portanto, que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração das luas novas, ou dos dias de sábados. Essas coisas são sombra das coisas que haveriam de vir. A realidade, porém, se encontra em Cristo. Isso aqui, Paulo está atacando uma outra heresia que era muito forte lá e é muito forte nos dias de hoje. Qual é essa heresia? Você quer ser salvo? Beleza, aceite Jesus, mas você vai ter que cumprir várias regras. Você vai ter que cumprir vários rituais. Como se por essas regras, como se por esses rituais, nós alcançássemos a salvação. Nós alcançássemos a salvação. Mas novamente ressalto aqui, Paulo está ressaltando aqui também. Queridos, a nossa salvação, ela veio exclusivamente de Deus. Não é por nada que você fez, não é por nada que você fará, não é por nada que você faz. Se você está salvo, é porque Deus o escolheu. Deus o escolheu. Não é não é porque você vem à igreja todo domingo. Não é porque você vem à igreja todo domingo. Não é porque você dá o dízimo. Não é porque você dá o dízimo. Nada, queridos. Não é por nada que você faz. Não é por nada que você faz. Deus, Ele escolhe voluntariamente lhe salvar através da sua graça. E a graça é de graça. Então, mais um alerta aqui do apóstolo Paulo. Cuidado, observem. Quando eu falo esses cuidados, quando eu falo esses alertas, você pode até pensar: ah, mas Eric, eu estou de boa. Nesse momento está tranquilo. Mas isso aqui é um alerta contínuo para nós. Cuidado, porque isso, o ser humano, ele facilmente, a coisa mais fácil que nós fazemos é nos afastar de Deus. Então cuidado, pode ser que hoje, beleza, você não esteja, mas cuidado com o decorrer da sua vida. Cuidado com os pensamentos que vêm. Que é esse pensamento de culpa? Não, eu estou assim porque Deus está me punindo. Eu estou assim porque eu deixei de fazer algo. Não, isso não é bíblico. Isso não existe. Nada que você faça vai alterar algo em relação ao amor de Deus para com você, queridos. Nada. A religião, ela sempre busca esse aprisionamento. Desde o início foi assim. Infelizmente. Na semana retrasada, né, nós estávamos regravando as aulas e o EZ estava dando lá a aula da história da igreja. E lá a gente vê a igreja naquele início. Como é que ela controlava o povo? Através do medo, através da opressão. E infelizmente, muitas igrejas, muitos cristãos ainda vivem sobre esse jugo do medo, da escravidão. É o medo do inferno todo o tempo. É o medo que Deus está com raiva querendo lhe punir. Mas saiba essa noite, Deus não está com raiva de você. Pelo contrário, se você fez algo errado, se você está fazendo algo errado, Ele é o primeiro a querer que você volte para Ele. Ele é o primeiro a chamar você dia após dia. A religião de fato ela vai lhe punir. A religião de fato ela vai lhe fazer ficar mal. Porque a religião é assim, ela não é amorosa como Deus. A religião vem cheia de regras. Olha, você descumpriu regra tal, regra tal, regra tal. Então você parece ser punido. Mas Cristo não é assim. Cristo, Ele lhe convida todas as vezes ao arrependimento. Ao arrependimento e se voltar para Ele. Ele não quer lhe punir. Ele não quer lhe punir. E, infelizmente, esse é um problema que acompanha a igreja desde lá do seu início. Encargos pesados. Na verdade, isso é um problema que acompanha toda a humanidade, desde lá de Moisés. Só que na época da lei era de fato assim. Na época da lei era pesado mesmo, na época da lei era impossível cumprir. E na época da lei havia a ira de Deus sobre essa terra. Mas agora nós não estamos mais debaixo da ira de Deus.
Deus nos colocou no reino do Filho do seu amor, como diz lá em Colossenses capítulo 1. Então, em resumo, Cristo Jesus é único e suficiente para nós como fonte de sabedoria. E Ele está acima de tudo. E Ele está acima da religião. Ele está acima também do misticismo. Vamos ler aqui, ó. Cristo é maior que o misticismo. Versículo 18. Não aceitem também a condenação daqueles que insistem numa humildade fingida e na adoração de anjos e que alegam ter visões a respeito dessas coisas. A mente pecaminosa deles os tornou orgulhosos. E eles não estão ligados a Cristo, que é o cabeça do corpo, unido a Ele por meio de sua junta de seus ligamentos. O corpo cresce à medida que é nutrido por Deus. Queridos, este aqui, como eu estou falando em todos os pontos, é outro problema que infelizmente nós vemos muito na igreja. A igreja cristã hoje se tornou altamente mística. Como assim altamente mística? É cheio de visão para tudo quanto é lado. É irmão que fica caçando visão. Não, eu vou ali que a irmã tem uma visão, que ela me revela. É profecia para um lado, é visão para o outro, é sonho para o outro lado. De repente, eu não estou falando que essas coisas não existam. Mas, queridos, essas coisas não podem pautar a nossa fé. Não podem. Ah, mas eu tive um sonho, e no sonho eu via isso. Aí a pessoa vai naquela fala, como fala o apóstolo Paulo, naquela falsa humildade, chega com outro irmão. Olha, eu sonhei com você, que acontecia isso. Queridos, infelizmente, eu sei que pode chocar alguns, mas não é bíblico esse negócio. Hebreus fala lá que Deus antigamente falava através dos sonhos, através das visões. Eu creio que ainda fala. Mas isso não é o centro. Não é essa coisa, vou revelar para você e você vai falar para o outro irmão. Não. Paulo está alertando exatamente, cuidado com isso. Cuidado com esses crentes que ficam saindo dando profetada por aí. Cuidado com esses crentes que ficam tendo visão à torta e à direita, que ficam sonhando, que ficam interpretando sonho. Ah, pastor, mas o senhor está muito radical, está muito tradicional. Não, eu estou na Bíblia. Até que me prove o contrário. Hoje em dia, Cristo fala, sim, através, se Ele quer falar com você, eu tenho muito isso em mim, queridos. Eu tenho muito isso em mim. Eu sei que várias pessoas podem pensar diferente, mas para mim, é como eu vejo toda essa questão. Cara, e é assim que acontece comigo, não é comigo. É a forma como Deus me trata. Talvez seja uma limitação da minha fé, pode ser, mas é uma forma como funciona para mim. Cara, se Deus quer falar comigo, Ele vai falar comigo. Se Deus quer falar comigo, Ele não vai chegar para outra pessoa, da visão, da profecia, não. Se Ele quer falar comigo, Ele vai falar comigo. Ah, e Ele só fala com o Senhor, com você através da Bíblia? Queridos, não. E eu já contei diversas vezes aqui. As vezes que eu mais senti Deus falando comigo, sabe qual foi o instrumento? Foi um carro passando na frente. Nara está aqui como minha testemunha. Das vezes que eu estava mais abalado com alguma coisa, mais pedindo coisa de Deus, estou bem lá dirigindo, eu estou do lado da Naira, quando a fé corta algum carro, e atrás desse carro está alguma mensagem. Toda vez. Já teve uma vez que eu estava saindo do médico e estava tendo um diagnóstico ruim lá. Veio um carro, me deu uma mensagem. Teve uma vez que eu estava com a Naira e a gente estava refletindo, cara, como é que a gente conseguiu casar? Eu ganhando R$1.000, fazendo um casamento bonito, tudo e tal. Aí na hora eu lembro benzinho, Cristo. A gente estava na Boulevard, subindo ali, indo para o Marta, era na Rua do Manauara, indo para o Marta Falcão. Corta um carro na minha frente, exatamente escrito assim: não foi você que fez, foi eu que fiz por ti. Algo desse sentido, queridos. Deus fala hoje, sim, mas se Ele quiser falar com você, Ele vai falar para você. Ou se Ele revelar a outra pessoa alguma coisa, essa pessoa vai conduzir você através da Bíblia. Não é através de um sonho que ela teve, não é através de uma visão que ela teve, não é através de uma profecia que ela recebeu. Se uma pessoa quiser ir alertar de algo, ela vai ir alertar usando a Bíblia. Se Deus quiser falar com você de maneira sobrenatural, Ele vai falar com você através de sonho, através de visões, mas vai ser para você.
Eu sei que esse não é o entendimento geral dos cristãos hoje em dia. Mas quando eu leio essa fala de Paulo, é a única coisa que eu penso. Porque se você for ver no decorrer da história, aqui do Novo Testamento, toda vez que teve essa história de visão, aconteceu alguma coisa errada. Certa vez um pastor lá na Arábia estava, há muito tempo atrás, passeando com suas ovelhas perto da cidade de Medina. Então ele viu um anjo dentro de uma gruta, e ele foi lá com esse anjo, e a história diz que esse anjo começou a falar com ele. Ele não sabia escrever, mas o anjo ditava, e ele decorou e outra pessoa escreveu. Daí saiu o quê? O Alcorão. Daí saiu o quê? O islamismo. Visão de anjo. O mormonismo, que é uma vertente cristã diferente, com outras crenças nossas, começou como? Através de uma revelação de um anjo a Joseph Smith. Deixa eu ver outro. Tem vários. A maioria das seitas, queridos, hoje em dia, surgiram de visões. Ponto. Sempre assim, é uma visão, é uma revelação que ninguém teve. Cuidado. Cristo é suficiente. E Ele já revelou o que Ele quer de forma base na sua palavra. E se Ele quiser revelar algo novo para você, Ele vai revelar para você. E essa é uma palavra para você, para se aplicar na sua vida, não para você usar como regra de fé e prática para os outros. Paulo mais uma vez alerta: cuidado com esses que fingem, dessa humildade fingida, que vem dizendo de visão, que vem dizendo de sonho, que vem dizendo que fala com anjo, que vem dizendo que fala com isso, que fala com aquilo. Cuidado, porque como eu tenho falado, infelizmente, a igreja cristã tornou-se altamente mística, crê muito nessas coisas paranormais, por assim dizer. Eu não estou negando a existência, porque o reino espiritual existe, mas não, é um negócio não, cuidado com isso, porque se fizer assim, vai atrair maldição para a sua casa. Eu vi um TikTok, estava vendo TikTok, eu até mostrei para a Naira, palavras que trazem maldição para a sua casa. Aí o cara está lá, 10 palavras da língua portuguesa. Cadê na Bíblia que está escrito que isso traz maldição? Cadê? Não existe. E vão criando várias crenças. Mas enfim, Cristo está acima do misticismo. Não nos esqueçamos também, queridos, das nossas bases, que fundamentam a nossa fé, que é o quê? Que fundamentam a nossa forma de ver o cristianismo, melhor dizendo, que são lá as 5 solas estabelecidas lá por Lutero. Somente a graça, somente a fé, somente a Escritura, somente Cristo e somente a Deus dê a glória. Hoje em dia trocam a Escritura por visões, hoje em dia trocam a graça por ações, por algo que você faz. Mas não vamos deixar isso acontecer conosco. Amém, queridos? Vamos nos manter firmes. No último ponto aqui acerca de Cristo. Cristo é maior que a autoflagelação. Versículo 20 a 23. Se vocês morreram com Cristo para os princípios elementares desse mundo, por que, como se ainda pertencesse a Ele, vocês se sujeitam a regras? Não manuseie, não prove, não toque. Essas regras, que têm apenas aparência de sabedoria, com a sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo, não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. Tem pessoas que tudo é o mal. Não, eu não vou mais assistir TV, porque a TV só é maldade. Ainda é como Paulo falou, né? Com uma pretensa, não, olha, eu sou tão santo que eu nem vejo televisão. Eu sou tão santo que nem estou na internet. Eu sou tão santo que nem faço isso. Não, eu sou tão santo, eu não ouço isso. E Paulo fala que fazem isso apenas com essa falácia de humildade e apenas para refrear um desejo pecaminoso no seu coração, colocando mais peso diante dos outros. Tem um caso muito emblemático, quando eu falo disso aqui eu lembro, que alguns, eu acho que os mais antigos aqui devem lembrar. Existiu no mundo
até um tempo atrás, um negócio chamado corte. Vocês sabem o que é corte? Corte seria o quê? Foi um pastor americano, toda vez que eu falo isso aqui eu lembro, foi um pastor americano que ele estabeleceu que existia uma forma do namoro cristão, mais santa. E como é que consistia esse namoro cristão? Basicamente, o garoto não teria nenhum contato com a garota. No sentido, não podia abraçar, não podia andar de mãos dadas, não podiam ficar juntos em nenhum momento. O que aconteceu, infelizmente? Passou-se o tempo, vários jovens aderiram a essa forma, tudo e tal. E o que aconteceu? Muitos caíam, forma de cair. Olha, eu toquei na mão da menina que eu gosto. Eu dei um abraço nela, caí, estou em pecado. Para você ver o nível que era o negócio. Eu estou em pecado, eu abracei a menina que eu gosto. Eu estou em pecado, eu toquei na mão dela. Parece os asiáticos têm esse negócio, né, que não pode pegar na mão. Pois é. E muitos cristãos jovens saíram da igreja porque é um fardo muito pesado. Não pode suportar. Mais tarde o que aconteceu? Infelizmente até hoje está assim. Esse pastor, infelizmente, se revelou homossexual. E falou, pediu desculpa, pediu perdão, que isso era uma forma que ele criou, foi uma forma dele mesmo não atender aos impulsos dele, infelizmente. E até hoje está assim. É o exato exemplo do que o apóstolo Paulo está falando aqui. Pessoas que enchem de regras maiores do que a que Deus estabeleceu, apenas por causa dos seus próprios problemas, e colocam peso em cima dos outros. Que não seja assim entre nós. Como eu comecei falando, o pecado existe um padrão a ser seguido. Existe um padrão a ser seguido. E esse padrão está na palavra do Senhor. Tudo que foge à palavra, tudo que vem querendo trazer mais peso para você, é errado, queridos. É alguém tentando lhe colocar de novo na escravidão. Porque foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Beleza, pastor, o senhor falou aí de várias coisas, de várias e várias coisas, que Cristo está acima, mas beleza, no que nós devemos manter firmes a nossa fé, que é o tema da ministração, é o que está aqui nos versículos de 11 a 15, eu vou só apenas ler, olha aí, verdades absolutas. O que é uma verdade absoluta? É verdade contra a qual não há argumento, é uma verdade contra a qual você não pode esquecer. Diz assim, vocês foram circuncidados, Paulo coloca entre aspas, por Cristo, mas não como a circuncisão física. Em outras palavras, olha, vocês não foram salvos, vocês não foram escolhidos, nada pelo que vocês fazem, nada pelo físico. Isso aconteceu quando vocês foram unidos a Ele por meio do batismo, sendo enterrados com Ele e ressuscitados, porque confiam no poder de Deus que ressuscitou Cristo dos mortos. Isso é uma verdade absoluta para a sua vida, querido. Tem que ser. Você já morreu para esse mundo. Você já morreu para essas coisas. Você não precisa ficar procurando coisas em outros lugares, porque você já morreu para esse mundo. Continuando, no passado, vocês estavam espiritualmente mortos por causa dos seus pecados, e porque ainda não eram parte do povo de Deus. Mas Deus nos deu vida junto com Cristo. Ele perdoou todas as nossas faltas. Ele cancelou o registro de dívida que tínhamos com as regras religiosas que eram contra nós. Ele as apagou, pregando esse registro na cruz. Verdade absoluta, queridos. Nenhuma condenação há sobre você. O pecado, Satanás, ele fica todo o tempo querendo dizer que você não foi perdoado, querendo dizer que você precisa cumprir um monte de regras, querendo colocar culpa em você. Mas lembre-se disso, todo escrito de dívida que tinha como você já foi apagado. Tudo que você fez, tudo que você faz, tudo que você fará já foi perdoado. Pastor, então pronto, então agora eu vou chutar o balde, vou viver a vida como eu quiser. Então você não entendeu o Evangelho. Porque a partir do momento que você entende o Evangelho, você não deixa de fazer as coisas porque diz que você não pode fazer. Você deixa de fazer as coisas porque você não quer fazer. Você não quer magoar o Espírito Santo. Você não quer ofender a Deus pecando.
Eu deixo de pecar não porque estou proibido, não porque eu tenho medo do inferno, mas eu deixo de pecar porque eu não quero magoar aquele que me salvou. Eu não quero magoar aquele que pagou toda a dívida por mim. Ele perdoou todas as nossas faltas. Ele cancelou o registro das dívidas que tínhamos com as regras religiosas que eram contra nós. Ele as apagou pregando esse registro na cruz. Deus tirou as armas espirituais que os inimigos tinham e venceu os poderes e as autoridades, fazendo deles um espetáculo público. Ele triunfou sobre eles por meio da cruz. Foi isso que Deus fez por mim e por você, queridos. No decorrer da semana, vai vir sim, vai vir os pensamentos mundanos, vai vir todo esse bombardeio de outras doutrinas, mas lembre-se que você já morreu para essas coisas. Vai vir a preocupação, vai vir a ansiedade, vai vir o medo, mas lembre-se que Jesus está com você, que Ele já destronou todos aqueles que eram contra você. Como o apóstolo fala aqui, Ele tirou as armas espirituais desses que eram contra você. E Ele venceu todas elas. Cristo está conosco. Cristo é o único e suficiente. Nós não precisamos temer. E nós não precisamos dar ouvido a outras coisas. O que fazer diante dessas coisas? Conhecer a Deus apenas através de Cristo. Não tentar se salvar, porque isso é impossível. Não se deixar enganar por filosofias e bons discursos. Lembre-se que somente em Cristo você encontrará a verdadeira revelação. Ter visão e sonhos não é sinal de boa espiritualidade. Lembre-se que as seitas também nasceram de visões e sonhos. Lembre-se das 5 solas: somente a fé, somente a graça, somente Cristo, somente a Escritura e somente a Deus nós vamos dar glória. Amém. Em nome de Jesus, dê um forte aplauso ao Senhor, todos nós. Glória a Deus.